salva-me, porque as águas arrastam-me. Estou cansado de clamar. Os meus olhos de chorar, de tanto esperar por tua salvação. Eu tenho que sofrer nas mãos dos que me odeiam. Não me deixe só, pois eu só tenho a ti, pois tenho suportado afronta só por ti. Meu rosto está marcado de tanto esperar. Meu rosto está marcado de tanto esperar. Oh meu Deus, salva-me, pois em cinza me consume. Meus amigos me deixaram, estou só, desprezam-me. Oh, não me rejeites na minha quando me faltarem forças pra te servir. Oh, não me rejeite na minha quando me faltarem forças pra te servir. Em ti me refugio, pois eu só tenho a ti. Em ti me refugio, pois eu só tenho a ti.
Aleluia, glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Quero saudar todos que estão na estrada ouvindo a Aliança FM. Você é bem-vindo e continue ligado conosco. Eu sei que Deus vai falar com você e Deus tem bênção na sua vida. Os que estão pela a TV, pela mídia, que o Senhor Jesus abençoe você e sua casa. Continue e participe conosco em oração, em leitura bíblica, e você com certeza será abençoado também. Amém? Nós estamos, irmãos, estudando o livro de Samuel, 1 Samuel, o capítulo 7. Mas nós sabemos que o capítulo 7 é sequência do 6, então eu preciso ler alguns versículos do 6. Antes, porém, eu gostaria de fazer um convite para os irmãos. Esse convite é maravilhoso. Sabe qual é? Falar com Deus. É um convite que nós vamos fazer juntos, porque o nosso dever é orar sempre, né? A Bíblia diz orar sem cessar e em tudo dar graças. Mas orar em comunhão com os irmãos é um prazer, né? Um convite entre nós para orarmos em comunhão, falando com o Senhor. Podem ficar assentados do jeito que vocês estão, ou de pé. Vocês fiquem à vontade, de joelho, do jeito que você resolver. Mas vamos falar com o Senhor. Amém? Papai, estamos aqui, Senhor, mais uma manhã de domingo em sua presença. Senhor, estamos aqui para estudar a tua palavra. Mas, Senhor, é a tua palavra, não é a minha. Senhor, se não for pelo Espírito Santo de Deus, nos convencendo do nosso pecado, da justiça de Deus e do juízo final, não estaríamos aqui. Esse livro não seria atrativo dessa forma, se não fosse a palavra que vem do Senhor para os nossos corações. As almas, Senhor, são sedentas do Senhor, o Senhor sabe. E a forma que alimentamos do Senhor é pela palavra do Senhor. Pai, a profecia está aqui dentro da Bíblia e queremos ouvir o que o Senhor tem para nós nesta manhã, o que o Senhor tem também para a noite. Mas esse é um momento que tiramos, ó Deus, para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. Se revela a nós, Senhor, manifesta-se em nosso meio. Fala conosco, Senhor. Senhor, é um prazer ouvir a tua voz, Senhor. E é um prazer eu ser um canal, Senhor. Esse cano tão enferrujado, mas que passa água viva, Senhor, através de mim, para que essa palavra, Senhor, seja penetrada em meu coração e no coração de cada um nesta manhã. Senhor, nos abençoe com o teu bálsamo, com a cura de quem precisa cura, Senhor, com alívio de quem precisa alívio, Senhor. Traga, Senhor, meu Deus, a tua paz, a esperança, a perseverança em nossos corações, Senhor, para perseverarmos em ti, ligados no Senhor cada dia. Pai, precisamos do Senhor. Como precisamos do Senhor a cada dia, Senhor. Nós te suplicamos, Senhor, a tua presença, a tua boa mão sobre nós, ó Deus. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Deus é maravilhoso. Glória a Jesus. Deus é bom em todo o tempo. Nós aprendemos domingo passado, aprendemos muito. Louvado seja o nome de Jesus. E como Deus tem falado comigo, através da escola bíblica dominical também, né? A gente tem que absorver o aprendizado a cada dia. Não é entrar no ouvido direito e sair pelo esquerdo, ou vice-versa, mas que coloquemos a palavra do Senhor em nossos corações. Estamos já na reta final, né, meus irmãos? Jesus está voltando, Jesus já está aí, as nuvens, e Ele vai levar o povo dEle com grande poder e glória. Então vamos abrir o nosso coração, né? Vamos abrir o nosso coração. Irmãos, vamos ler o capítulo 6, os versículos 14, 15, 19, 20 e 21, para a gente engrenar aqui. Eu convido vocês a abrir a palavra. Quem trouxe a Bíblia, vamos estudar ela. Aqui nossa escola, o livro principal é a Bíblia. Nós estamos numa escola, né? Escola bíblica.
Então, bíblica vem de Bíblia e o nosso livro principal. Vamos abrir então. Nós vamos falar sobre a arca que chega em Bet-Semes. Capítulo 6, versículo 14, 15, depois o 19, 20 e 21. Vamos todos ler. E o carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali. E ali estava uma grande pedra. E fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. E os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro, e puseram-no sobre aquela grande pedra. E os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrificaram sacrifícios ao Senhor no mesmo dia. O 19 agora. E feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, até ferir do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar em pé perante o Senhor, esse Deus santo? E a quem subirá desde nós? E enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós. Eu parei aqui para sublinhar. Eu sublinho a Bíblia sempre, escrevo, no rodapé. Eles perguntaram assim: quem poderia estar em pé perante o Senhor, esse Deus santo? Irmãos, eu venho do berço evangélico, como eu já avisei para os irmãos, já falei, né? Meus pais eram crentes quando eu nasci, e eu nasci em casa de obreiro, né? E meu pai era bem severo nos costumes e doutrina, e a gente vem, no decorrer do tempo, perdendo aquele temor que a gente tinha. A gente vem, assim, banalizando a santidade de Deus no decorrer do tempo. Tanto que eu sei que era exagero, mas os homens tinham que entrar na igreja com um colarinho abotoado. Tinha que andar de chapéu. Na igreja tinha um lugar de colocar os chapéus. Eu brincava com aquilo. Era criança e eu brincava muito com aqueles chapéus, né? E as mulheres se portavam com roupas bem adequadas, né? Então, assim, no decorrer do tempo, a gente tem banalizado esse tipo de santidade de Deus. Por que que os homens tinham que portar assim, as mulheres também, de forma mais adequada possível? Porque nós somos um povo diferente. A gente não parece com o mundo, ou parece? Será que a gente está parecendo com o mundo já? Não é? As atitudes, principalmente, devem ser mudadas. Mas ali, naquela época, a gente já sabia. Ali vai um crente. Ali vai um crente. Porque realmente era diferente, né? Quando a gente morava em Hidrolina, e tudo que ia fazer era em séries. Então, a gente vinha de ônibus, e eu e a minha irmã, mais velha que eu, um ano só de diferença, a gente sempre cantou muito. E a gente, quando a família reúne, todo mundo canta, toca violão. Na minha família, todo mundo canta mesmo. Então, a gente cantava no ônibus, e eu me lembro do motorista chorar, e os passageiros, e pedia para a gente cantar. A gente cantava de Hidrolina até aqui, cantando. Então, assim, evangelizando desde criança, né? Mas o que eu quero dizer aqui, irmãos, é que no versículo 20 do capítulo 6 está dizendo: então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar em pé perante o Senhor, este Deus tão santo? Por que esse Deus tão santo? Agora eles reconheceram a santidade de Deus porque eles fizeram algo errado, né? Mas às vezes a gente faz coisa errada e a gente não reconhece a santidade de Deus. A gente vai esfriando, e a gente começa a falar: é defeito. Não, porque o fulano também, olha lá o fulano, né? Mas aqui eles reconheceram que quando olharam dentro da arca, não podia olhar de jeito nenhum. Era o lugar onde Deus fazia presente. A santidade de Deus realmente é rigorosa. E eles fizeram esse tipo de imprudência, irreverência diante do Senhor. E essas pessoas morreram.
Eu tenho 4 Bíblias com essa. 2 falam que a quantidade de homens que morreram, 5.070. E as outras 2, só 70. 70 pessoas. Então, assim, divergiu aqui, eu não pesquisei, mas achei estranho. Mas que morreram, muita gente morreram, e as pessoas ficaram com medo e falaram, como assim? Nós pegamos a arca. E esse Deus é tão santo assim, que a ponto da gente morrer. Irmãos, nós esquecemos que nós somos frágeis. Nós esquecemos que nós não somos esse oba-oba que a gente está pensando, não. Que eu sou o melhor. Irmãos, uma gripe mata alguém. Uma dengue, um mosquitinho mata. Irmãos, nós somos frágeis, frágeis, frágeis. Nós precisamos do Senhor. E a gente está pensando que pode enfrentar esse Deus. De que forma? Enfrentar a igreja, enfrentar a Bíblia, enfrentar porque está errado. A gente arruma tanto argumento, mas está enfrentando é Deus. É Deus que a gente está fazendo. E veja bem, meus irmãos, quando o povo de Israel pecou contra o Senhor e eles foram para a guerra, a arca da aliança foi tomada, foi colocada diante de um Deus. Por que foi colocada diante de Deus? De um Deus. Porque lá era assim, cada nação adorava um Deus. E o Deus dos filisteus era Dagon. Dagon era homem-peixe. Entenderam aqui no Brasil? Homem-peixe. Ele tinha mais ou menos as orelhas parecendo aquelas barbatanas, barbatanas que faz nadar, na cabeça, era a orelha. Então, abraçava quase a cabeça. O corpo atrás era uma escama grande e acabava sendo tipo corpo de sereia, ó, macho. Mas, como ele não tinha pés, a Bíblia fala que ele, quando caiu, quebrou as mãos e a cabeça. Não falou dos pés, porque ele era peixe. Aquele Deus de D minúsculo, que não suportava a presença de Deus. E aí era assim, a guerra acontecia, as pessoas tomavam os bens, as riquezas, as fazendas, e o Deus daquela nação que eles adoravam e apresentava a outro Deus. E falava assim, olha, os bens, a riqueza eu fico, mas esse Deus aqui eu te ofereço. E ofereceu a arca da aliança a Dagon. Olha só, que loucura. E aí foi isso que aconteceu. Por isso que a estátua não tinha como ficar diante da glória de Deus. Caiu, quebrou. E eles falaram, e aí veio a praga no meio deles. Eles falaram, não tem como a gente ficar com essa arca aqui, só trouxe problema. A gente pensou que ia tirar deles, de Israel, a arca da aliança, mas só trouxe problema para nós. E com isso vieram os ratos e as doenças. Algumas Bíblias pústulas, outras hemorroidas. Mas o negócio é que na Bíblia diz que as pessoas começaram a morrer por causa desse problema. Por causa desse problema, morreram, era infectado, muita febre, porque esses problemas dão, né? Febre, inflamação, dá febre, dá moleza no corpo. E eles falaram, e agora? Ia levando de cidade em cidade, até falar, não, agora nós temos que devolver essa arca. E ao devolver, foi onde a gente leu, né? Passaram pelo campo de Josué, o Bet-Semita. Ele ficava na divisa das terras dos filisteus e Israel. Eles estavam colhendo trigo, ergueram os olhos e viram a arca vindo naquele carro de boi, de vacas, na verdade. As vacas tinham filhotes, e os filhotes ficaram e elas foram seguindo, berrando. Ela, sendo mãe, mesmo animal, geralmente volta para cuidar do seu filhote. Mas como era direcionada com a arca de Deus, elas obedeceram à voz de Deus. Irmãos, eu fico preocupada. Nós estamos com o coração duro demais. Se vaca deixou o filhote obedecendo à voz de Deus, a gente não está ouvindo. A gente não está obedecendo à voz de Deus. Vamos jejuar, irmãos? Ah, não, hoje eu estou com fome. Ah, hoje, não. Irmãos, vamos para a campanha. Ah, não, Irmãos, as vacas obedeceram à voz de Deus. E aí chegaram ali, eles ficaram muito felizes e tal, os israelitas ficaram felizes, mas aí falaram, nossa, é a arca de Deus, nós já vimos ela de longe, vamos olhar de perto, porque a gente tem que olhar lá dentro. Olha os curioso da vida alheia, não é? O curioso só leva desvantagem,
porque aí leva fofoca, intriga, problema, e traz o problema, e fica remoendo, e tal. E o curioso foi lá olhar, e aí morreram essas pessoas, e falaram, como? Quem poderia estar em pé perante o Senhor, esse Deus santo? Mas o que aconteceu depois disso? O capítulo 7 agora. Então vieram os homens de Quiriate Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Brian, você coloca o slide, por favor? 1 Samuel, capítulo 7, Deus feriu os homens de Bet-Semes. E eles depois transportaram essa arca do Senhor para Quiriate Jearim. Era uma cidade, significa cidade de florestas. Então, assim, provavelmente era um lugar realmente de lavoura, porque tinha muitas florestas. E a casa de Abinadab, irmãos, Abinadab significa generoso, era numa pequena colina, e ali ficou por 20 anos. Mas o que eu gostaria de mostrar para os irmãos é o seguinte: como a gente pega a nossa responsabilidade, às vezes, e substitui alguém para... Por exemplo, quando o pastor fala, irmão, você vai ficar na porta, você é o obreiro. Fica 1 mês, 2, 3, 4. Pastor, me substitui. Pastor, pastora, eu não consigo fazer isso. Eu vou deixar para o fulano. A responsabilidade era desse homem, o Abinadab. Ele era um levita. A responsabilidade era dele e ele transferiu para quem? Para o filho. O filho talvez não foi orientado pelo pai como cuidar da arca em louvor, em adoração, os turnos de música, porque eram feitos turnos, trocado. Tal hora, tal tempo, era uma turma. Então, ele tinha que convocar os turnos para adorar ao Senhor diante do Senhor. Era a presença de Deus. E a Bíblia diz que o pai colocou o filho para guardar essa arca. O filho Eleazar. Por 20 anos ficou ali. Eleazar significa Deus ajuda. Mas aí ficou só guardado. Só ali. Tipo, eu sou obreira. Eu sou diaconisa. Eu sou diaconisa. Eu sou diaconisa. Mas o que eu estou fazendo para que isso aconteça? Não é? Meu título é um título. Agora, a ação é outra coisa. Irmãos, nós devemos acordar, irmãos. Mas eu estou tão cansada, irmã. Irmãos, deixa eu falar um negócio para vocês. Cansado todo mundo está, né? Mas nós estamos numa época de cansaço espiritual muito grande no mundo. O povo está correndo muito, está correndo em círculo, mas não está vendo as coisas acontecerem. Não tem tempo para comer, não tem tempo para dormir, não tem tempo. E é um cansaço muito grande. Irmãos, nós devemos parar, orar e clamar ao Senhor, para que o Senhor nos desperte para a grande obra que Ele nos chamou. Irmãos, é grande, é muita responsabilidade, é muito grande. Sabe por quê, irmãos? É muito forte. Se a gente pudesse ouvir o grito de uma alma no inferno, o que você faria? Um grito de uma alma de clamor, o que você faria? É a minha responsabilidade, mas é a sua também. Não precisa ser obreiro. Não. Obreiro é uma coisa, cristão é outra. O cristão deve transmitir o que recebeu, porque eu vos entreguei para vocês o que eu recebi, Paulo falou. Antes mesmo de cear, ele fala. Então ele fala, eu vou entregar para vocês o que eu recebi. Nós recebemos do Senhor, precisamos entregar, irmãos. Então, essa responsabilidade aqui de Abinadab, ele transferiu para o filho dele.
E o filho, por 20 anos, ficou só ali, cuidando, talvez limpando ali por perto. Olha, Deus, eu não vou chegar perto do Senhor, não, está tudo bem aí, fica aí, está tudo limpinho, tá, Senhor? Ó, Senhor, eu estou indo aqui na igreja, mas está tudo bem, tá? Né, irmãos, a gente precisa muito ter cuidado. Eu gostaria de trazer uma curiosidade para os irmãos, porque lá na frente nós vamos ver sobre... Eu falei para vocês que o deus Dagom, o deus dos filisteus, era um deus peixe e homem, né? A cultura deles, e há alguns lugares ainda da Europa, porque a Europa, irmãos, tem deixado Jesus de uma tal forma. A minha irmã mora na Europa há mais de 20 anos, ela veio no Brasil esse mês, e a gente sempre conversa. Ela disse que tem muitos templos que eram grandes, hoje é boate, hoje é lanchonete, restaurante, as igrejas fecharam. As igrejas fecharam. Por quê? Correria, o povo não tinha tempo para ir para a igreja. Depois veio a pandemia, depois veio os cultos de live, não tem culto mais. Mas só que lá, o budismo está crescendo muito, muito, e o islamismo. E eles acreditam muito nesses outros deuses. E lá ainda adoram Astarote e Baalins. O Baalins, ou vem de Baal, eles acreditam que era filho de Dagom. Era um filho de Dagom. Então, Baal vem de bezerro, de bode. Então, Baal hoje é o Baphomet, o bode. Né? O tempo mudou? Não. O diabo continua atuando e muito forte. Então, nós vamos, o segundo slide, irmão Brian. Vamos continuar lendo. Então vieram os homens de Kiriat Jearim, levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim. E tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos e lamentavam toda a casa de Israel após o Senhor. 20 anos e o povo lamentando. 20 anos a presença do Senhor e o povo chorando. Não despertar, irmãos. O Senhor está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras que o Senhor tem feito na terra. Que desolação Ele faz. Irmãos, a gente precisa despertar. E aí eles aqui chorando, 20 anos chorando, lamentando. Irmãos, nós precisamos de acordar da anemia espiritual. E precisamos de ter essa vitamina espiritual, essa força no Senhor. O versículo 3. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servir a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e aos astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai a todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram a água, e a derramaram perante o Senhor. E jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Irmãos, nós vimos aqui que Samuel entrou agora como personagem. 20 anos. Nós não sabemos onde Samuel estava nesses 20 anos, porque tinha finalizado Juízes, mas Samuel era juiz, ele julgava a terra. Então ele andava, Israel é grande, e era a pé que ele andava, então ele andava de lugar em lugar organizando Israel. E a arca lá, e o povo lamentando. Mais 20 anos o Senhor despertou Samuel e disse: casa de Israel, casa de Deus, nós somos casa de Deus, nós não somos irmãos? Nós não estamos habitando na casa do Senhor? Precisamos despertar. E aqui diz: casa de Israel, se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor. Todo o vosso coração.
Por quê, irmãos? Porque as pessoas naquela época, elas estavam acostumadas, na época de Juízes, ser escravizados pelos filisteus. Os filisteus tiravam as espadas deles, tudo que era cortante. E a enxada, foice, tinha que pedir permissão, tipo alugar deles, para trabalhar na cega, na época dos Juízes. Então, cegar, tirar o plantio, tinha que alugar deles, pedir permissão. Por quê? Porque eles eram um povo escravizado. O povo de Israel era escravizado, subjugado pelo inimigo, os filisteus. Então, o povo acostumou estar subjugado, escravos. Porque acostuma. Vai acostumando. Com aquela conversa, com aquele tipo de coisa, aquele tipo de atitude, foi acostumando. E aí eles começaram a clamar, mas não tiraram os deuses do coração, não. Eles não se converteram ao Senhor. E a Bíblia diz aqui, Samuel fala: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor. Primeiro, converter. O que é converter? Converter é retornar. Retornar é como se a gente fosse na frente e você volta para aquele lugar que você perdeu. Você estava procurando um caminho, você seguiu, você falou: opa, errei. O Google Maps me levou no lugar errado. Você volta para encontrar o caminho. Você tem que voltar. Nós temos que voltar. Voltar ao primeiro amor. Voltar ao Senhor Jesus. Relembrar o que Ele fez por nós. As nossas atitudes. Será que tem que agradado ao Senhor? O irmão pediu oportunidade. Valmir. Então nós devemos voltar ao Senhor cada dia. Fica à vontade, irmão. Irmã Dorcas, só para mim fazer uma observação. Você disse que nasceu num lar crente, né? Eu já fui o contrário de você. Eu nasci num lar católico. E até então, há 25 anos atrás, eu fiz uma decisão de aceitar Jesus, né? Numa pregação do bispo, né? Foi uma pregação de umas 2 horas, né? Para o Espírito Santo mover meu coração. O que eu quero deixar para a igreja, para os que estão ouvindo? Quando eu aceitei a Cristo, estava como esse povo aí, ó. Eu demorei um ano, para arrancar do meu coração a idolatria. Congregando, mas ainda com alguns utensílios em casa, né? Crucifixo, esse tipo de coisa. E o que eu quero trazer para a igreja? Porque o que esse povo aí está passando, por que eles demorou muitos anos, né, para conhecer a Cristo, aceitar, caminhar, né, guardar os mandamentos, os estatutos. E hoje, depois de 25 anos, eu ainda estou passando por isso. Por quê? Mas não de mim, mas de segundo ou terceiros, né? E eu tive que tomar uma posição, porque Deus fala: é melhor você obedecer do que sacrificar. E eu sentia que eu estava sacrificando demais para aquelas coisas ficar guardadas. Entenda, não de mim, que idolatria para mim ficou para trás, mas de segundo e terceiros, estou querendo dizer família. E eu tive que tomar uma posição. Deixei, né, a varoa primeiro tomar uma posição dela para mim entrar. O que aconteceu? Eu quebrei tudo, não deixei nada. Joguei dentro de uma fossa para não ter perigo de ninguém pegar, porque o que eu não quero para mim, eu não quero para o próximo, né? E eu vi que Deus agradou disso, de eu tomar essa posição e não deixar algo dentro do meu lar, que hoje eu moro, tive que mudar para ajudar a cuidar da minha sogra, né? Então assim, eu vejo que Deus agrada demais da obediência.
Porque ele fala, é melhor você obedecer do que sacrificar. E eu vi que deu uma mudada no território, sabe? Ficou mais leve, né? As coisas fluiu mais. Então, eu quero dizer para a igreja e os que estão ouvindo, para ajudar, que eu, há 25 anos atrás, eu larguei de servir a ídolos com a pregação do bispo. Foi lá no Filho Pródigo, isso está gravado no meu coração. Foi 2 horas de pregação para o Espírito Santo mover. Porque se o Espírito Santo mover, as coisas acontecem. Mas se tiver com o coração trancado, Deus não vai invadir. É só essa palavra. Obrigado. Aqui Samuel fala, tira de entre vós os deuses estranhos. Tinha mais do que Astarotes e Baalins. Tinha muito mais. Os deuses estranhos. Irmãos, nós guardamos deuses estranhos no nosso coração. Às vezes, irmãos, nós adoramos mais o nosso trabalho. Nós queremos o nosso dinheiro, o nosso carro, casa, bens. Tem muita gente, eu conheço uma mulher que ela adora o marido dela. Tanto que todas as gravidez ela abortou. Ela contou para um dos filhos que conseguiu nascer. Ele estudou comigo, fez faculdade, e ele era muito revoltado. Então, eu procurei chegar perto desse jovem. Eu era mais velha da turma, né? E eu aproximei dele para saber o que estava acontecendo. E ele falou que a mãe dele odiava ele, ele apanhou muito e tal. Mas que a mãe dele contou quando ele estava com 18... Ele entrou na faculdade com 19. Então, ele tinha pouco tempo que a mãe tinha contado que odiava ele, porque o pai queria muito ter filhos. O marido dela mais velho que ela, mas ela gostava tanto e venerava ele tanto que não queria repartir o amor do marido com os filhos. Então, ela abortava todos. E esse colega meu de faculdade conseguiu vir nascer e ela acabava com esse menino, machucava ele, batia e tal, não gostava, e o pai até tirava de perto, andava com esse menino, então ficava pior, porque aí que o pai, né, protegia. Aí o que aconteceu? Ele tentava suicídio. Às vezes ele me ligava, eu estou aqui e tal, na beira do... Fala alguma coisa para mim, pelo menos antes de eu me enforcar. Eu falei, sai daí em nome de Jesus, não pega essa corda, larga esse trem aí, em nome de Jesus. Irmãos, de madrugada meu celular tocava e eu ajudando ele. Hoje, louvado seja Deus, ele é casado, ele mora em Goiânia, né? Então, assim, irmãos, isso tudo, o irmão Kiko primeiro, depois o pastor. Isso tudo porque a mulher idolatrava o homem. E tem gente que idolatra o cônjuge, a mulher, ou o homem, ou os filhos, mais do que tudo. Irmãos, aquele que deixar de adorar a Deus e colocar outra coisa acima de Deus, é idolatria. A sua aparência, o seu sucesso, a sua fama, é tudo idolatria. Kiko? Porque o povo de Israel, que é um povo escolhido de Deus, uma nação eleita, envolveu com ídolos? Eles não tinham o conhecimento só do Deus vivo, não? Sim, irmão. Deus se revelava somente como Deus para eles não confundirem. Então, assim, mesmo que Jesus manifestava entre eles, né, e o Espírito Santo de Deus, era só Deus. Porque a tendência era de adorar outros deuses. Como eles estavam nessa época escravizados pelos filisteus, eles aprenderam muito a adorar. Então, eles se casavam entre as mulheres e homens de lá e traziam a idolatria. E eles... Era muito mais, eu vou falar mais na frente, o tanto que era mais fácil. Porque o pecado, ele é fácil de lidar. Ele vai chegando, ele é prazeroso. Meu pai falava um negócio do pecado, o seguinte: o pecado é igual comer muito torresmo com mandioca. É uma delícia, quentinho. E depois, vem as consequências. Não é? O pecado, irmãos, é agradável. Ele enrola a gente. E lá, os Astarotes e Baalins, porque os Baalins e as Astarote, era a mulher do Baal, era o seguinte, era uma forma de agradar eles, era ter prática sexual, trocando de casal, podia ser homem com homem, mulher com mulher, não tinha problema. Olha só, se o Israel não ia querer,
Não tinha ninguém para falar, o que é isso? Aí, quando Samuel falou, converta os vossos corações e tire deuses estranhos. Esse é o conselho de Samuel, pastor. Tá, ô Brian, por favor, pega aí para mim, por favor, Ezequiel 14, do verso de número 6 para frente. Portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, convertei-vos e deixai os vossos ídolos, desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim e levantar ídolos, os seus ídolos no seu coração. Uma pausa, pode deixar aí, Brian. Levantar ídolo no seu coração. Às vezes nós não temos um ídolo poste colocado ali, mas temos um ídolo dentro do nosso coração. Nossas interpretações da Bíblia podem virar até ídolo. Vocês sabiam disso? Israel fala isso para Isaías. Fala, olha, nós colocamos a mentira, era o pensamento deles, não é assim, por nosso refúgio, e quando passar o vento do açoite, não atingirá a nós, porque nós fizemos aliança com a morte. Nós temos que ter aliança com a Bíblia, tá bom? Eu fui chamado em Rubiataba para fazer estudo bíblico para um grupo grande de pessoas, não foi da igreja. Veio gente de Campinorte, veio de Uruaçu, e quando acaba que sai, queira ou não, sai nos ídolos, uma senhora bem de idade fez assim, pastor, o senhor está certinho, vou contar para o senhor aqui, o padre de lá da minha cidade mandou tirar todos os ídolos da igreja. O senhor precisa de ver que homem. Eu dei uma pausa, fiz assim, agora deixa eu pedir para a senhora, faça uma oração a Deus. Ela começou no Pai Nosso e deu sequência na Ave Maria. Onde estava o ídolo dela? O que está falando ali? Onde estava o ídolo? Ele não estava ali, mas ele estava aqui. Ele tem que sair daqui primeiro. Olha lá, ó. Fica em pé, irmão Paulo. Deixa eu dar um testemunho. Irmão Paulo foi fazer um altar para um ídolo, senta. E ele foi pregar para o homem. O homem fez assim, não, eu te contratei para fazer o meu altar para pôr o meu Deus, São Judas Tadeu. Foi ou não foi? Foi. Dark, o homem fez assim, não, te contratei para isso. Faz o altarzinho, lugarzinho na parede. Um homem muito rico. E eu vou pôr o ídolo, o meu Deus ali é o lugar dele, tá? Escuta, foi o Norival Cláudio. Aí, os anos passaram, irmão Paulo falou, olha, o homem é brabo, deixa ele. Na verdade é brabo, deixou ele, Genil, pôs o ídolo dele lá. E um dos filhos dele fez aniversário. E nós fomos fazer um culto lá, não sei se você estava. E eu mexi nas questões da vida e da vida eterna. E do relacionamento de Deus com o homem e do pai com o filho. Ele moveu que ele chorou o culto inteiro, olhando no filho dele. Ele era um homem pregado nos filhos, mas pregado. Ele era assim, com os filhos dele, sobressaía muitos cristãos. Aí, Martim, quando terminou, eu fiz assim, ele fez assim, mas eu nunca vi falar desse jeito. Vai bater onde você falou. Eu fiz assim, eu posso vir aqui essa semana dar uma lida na Bíblia? Ele falou, pode. Eu fui e sentei com ele na área da fazenda dele. E em março tinha assim... Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu vi ele começou a sensibilizar. No seu caso, ele não tinha sensibilidade, não porque sou eu,
mas porque ele estava sensível com o relacionamento de pai com filho. E ele começou a abrir a cabeça. E ele começou assim, eu vi que ele começou a emocionar. Falei, eu posso dar um passo na frente. Ele não vai xingar. E eu comecei a ler para ele, fui lendo, e ele calou e ficou assim, eu fui lendo. Quando eu saí que tinha que pôr as imagens no fogo, nada sabe os que conduzem suas imagens em procissão, Dorca. Ele fez assim, peraí. Foi lá dentro, pegou um saco, desses de 80 quilos, lotou ele de imagem e fez assim, você está doido? Esse trem dentro da minha casa? Te perguntar, da onde ele tirou o ídolo primeiro? Do coração. Pronto. Não é todos que tiram ídolo por fora que está tirado por dentro. E eu vou terminar, Dorcas, agora citando Colossenses, tá bom? Mas para que Deus institui um pastor, um profeta? Para quê? Você sabe? Mas e se o profeta não falar a verdade? Enganar o povo, com medo do povo, de ferir o povo, de gente ficar contrariado, de gente sair da igreja, embora. E se o profeta fizer isso? Porque tem para a ovelha, mas tem para o profeta. Você acha que Deus vai ficar passando mão na cabeça de profeta? Vai? Moisés explodiu as tábuas da lei no chão, diante do povo de Israel. Está marcado para nós. A marca ficou. Sim ou não? Preste atenção que eu vou terminar e vou citar Colossenses. No seu coração, e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta. Está lá. A idolatria está aqui, e eu vou no profeta, vai, para me consultar por meio dele. A esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo, e porei o rosto contra tal homem. Ele está enganando o profeta, mas tem chance do profeta enganar ele, falando o que ele gosta. Vocês não sabem? Tem ou não tem? A Bíblia fere nós ou não fere? Fere-me o justo, e isso será saúde para a minha alma. Nós precisamos ser feridos, gente. Ora, meu Deus, lá, contra esse tal homem, por mim mesmo, porei o meu rosto contra o tal homem, farei um espanto, um sinal e um provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo. E sabereis que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, persuadi esse profeta, e estenderei a mão contra ele, e destruí-lo-ei do meio do meu povo de Israel, e levarão a sua maldade, como a maldade do que pergunta será a maldade do profeta. O dia que você quiser vir atrás de mim, ou me ligar para ouvir o que você quer, não liga não, porque você vai escutar muitas vezes o que você não quer. Ficou claro? Então não precisa nem ligar, vir em mim não. Não precisa. Porque a verdade vai ser colocada, porque se trata de eternidade, não se trata disso aqui só não. Vai ouvir a verdade. O que Paulo escreveu a igreja de Éfeso quando ele saiu dela? Eu vos protesto que depois que eu for embora, vai vir de fora, ou vai levantar no meio do rebanho, homens que falarão coisas horrorosas, para atrair o rebanho após si. Orei, do vosso sangue as minhas mãos estão limpas. Ouviu? Está lá. Para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem se contamine mais com todas as suas transgressões. Agora o assunto já não é só ídolo,
É as outras transgressões. Então eles serão meu povo e eu serei seu Deus, diz o Senhor Jeová. Acabou. Colossenses 3:5. Colossenses: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Você, qual o primeiro sinal dentro de um coração que é avarento? No momento eu nem posso te explicar. Alguém quer responder? Não entregar o dízimo. Eu tô com um indício de avareza no meu coração, e Deus fala: traz, não preocupa que eu abençoo, tem a promessa, e eu faço isso. A avareza, que é a idolatria. O segundo sinal, quem sabe? As suas obrigações espirituais para com a igreja, para com a família, para com a sociedade, é colocado em segundo lugar. Vai prosperar? Se prosperar nessa vida, na outra a prosperidade não vai ter. Irmãos, é de Deus. Eu ia falar sobre Colossenses também, 3. Voltemos aqui, o capítulo 7, o versículo 3, que a gente estávamos. E ele falou: Samuel, se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor. Servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Veja bem as situações que foram colocadas. Primeiro, converta. Converta o seu coração, tire aquilo que impede Deus agir, a idolatria, todos esses atributos de Colossenses, e os deuses estranhos que tem colocado no nosso coração, e preparai o vosso coração ao Senhor, servi a Ele somente ao Senhor, serviremos ao Senhor. Josué disse: Israel, o que vocês estão escolhendo? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Servi ao Senhor, e vos livrará das mãos dos filisteus. Então, tem um então aqui. Eles ouviram, irmãos, porque muitas das vezes, quando a pregação vem no nosso coração, a gente ouve e depois lá fora falar: não, que lá não foi para mim não. Então eles ouviram. Então os filhos de Israel tiraram dentre si aos Balaíns, Astarotes, e serviram só ao Senhor. Então eles pararam de prevaricar contra o Senhor, de fazer aquele tipo de ação que desagradava ao Senhor. Se eles tiraram os ídolos, tiraram do coração primeiro, como o pastor acabou de falar, e tiraram as imagens que eram feitos, tipo aqueles imagenzinhas pequenas, e eles tinham um ídolo em casa, e eles adoravam, e ali eles tinham os seus prazeres sexuais e morais, para que viesse fertilidade nas suas plantações. Olha que ideia, irmãos, olha que ideia. Em vez de buscar o Senhor que manda a chuva, que manda o tempo certo. E disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa. O que é congregar, irmãos? Não é vir para a igreja? Ou ficar só? Só um instantinho, Lucas. Depois o Lucas ali. Disse mais Samuel: congregai a todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Ele, Samuel, falou: se vocês virem, eu, como sacerdote, vou interceder, vou orar ao Senhor por vocês. E olha o que aconteceu.
congregaram, eles obedeceram e congregaram em Mispa e tiraram água e derramaram perante o Senhor. Essa atitude aqui, de derramar água perante o Senhor, é porque às vezes eles estavam dizendo que eles estavam realmente com o coração purificado da idolatria. E jejuaram aquele dia e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. O que julgava? Porque ele era um juiz. Mas ali eles estavam jejuando, congregados ao Senhor. Eu não sei se vocês sabem, o povo de Israel, sexta-feira, de sexta para sábado, eles fizeram o jejum do eu esqueci o nome. De perdão, era o perdão. Eu ia falar a linguagem deles. O jejum do perdão é um feriado decretado, 10 dias depois do ano novo, ou antes do ano novo, eles jejumam, pedindo ao Senhor perdão para aquilo que eles fizeram. Então, o que eles fazem no jejum? Eles alimentam a última refeição 5 da tarde, a partir das 6 da tarde de sexta eles jejumam até 7 da noite do outro dia, no sábado. Eles não colocam roupas chiques, colocam roupa mais velha, tomam um banho só, não se perfumam, não dormem em cama, não têm relação sexual um com o outro. E antes disso, sempre fazendo bem, com que a mão direita dê, que a esquerda não saiba. Então, eles fazem isso até hoje. Irmãos, que povo abençoado. Eles, por si só, é um feriado que todos... Aí eu abri os slides, né? Feriado, ninguém movimenta na rua, ninguém sai, ninguém utiliza o carro, fica dentro de casa, dormindo em esteira, no chão. Quem dá conta de fazer cabana, faz cabana e fica dentro de cabana, para pedir perdão ao Senhor. E no perdão, o que eles oram? Senhor, escreva meu nome no livro da vida. Aí, tem até um vídeo do Silvio Santos, que ele conta, que ele mostra por quê. Porque eles estão pedindo mais um ano de vida. Fala: Senhor, pelo meu pecado não me tire a vida. Então, me perdoe e me dá mais um ano de vida. Irmãos do céu, olha que coisa, que lição que a gente... Até hoje eles fazem. Até hoje. A Bíblia não é um mito lá no passado, não. Ela está atual. Eles fazem, eles praticam até hoje. Lucas. Irmã Dorcas, eu vou voltar um pouquinho aqui no versículo 3, antes de sair dele, dessa participação. Porque assim como o irmão Valmir, eu também vim de um lar católico. E a gente não tem muito, na religião católica, não tem muito a prática de ler a palavra. Então, eu venho de um lar que, se olhar em retidão, jeito de viver... Meus avós, meus pais, têm um jeito muito honesto, muito reto diante da palavra. Porém, a idolatria é presente. Mas isso eu vejo mais numa questão de falta de leitura, porque, assim como diz lá na Bíblia, né? Como vão seguir se não tem quem ensina? Então, se vai na igreja e lá não ensina que a idolatria está errado, então fica difícil, né? Porque lá ensina a idolatrar a imagem, idolatrar algumas coisas que a palavra não está de acordo. Então, sempre estar tentando levar a palavra, e aquele que tiver com o coração bem aberto vai receber de bom grado. Irmão, realmente, aqui uma irmã me contou, que ouviu de outra irmã, o seguinte: o pastor falou que na pregação que Adão pegou e comeu do fruto que Eva. Aí a irmã manifestou no culto e falou: uai, mas eu não sabia disso. Adão comeu, irmãos. Essa irmã é crente antiga aqui. Então, irmão, você está falando assim que não tem quem pregue. Sabe o que é? Às vezes, dentro da igreja, não abre o ouvido. Sabe? Quando entra aqui, sai aqui, não desce para o coração a palavra. Irmãos, não é possível. Até criança. Ela ainda falou: irmã, não é possível. Até criança sabe. Até criança sabe. Não é possível um negócio desse. Não é? Pelo amor de Deus. Então, irmãos, vamos lá. Ouvindo, pois, os filisteus, é o versículo 7, que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, e que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Veja bem, os filisteus tinham poder em cima de Israel. Eles eram escravos, Israel era escravo dos filisteus.
eles descobriram que esses 20 anos eles estavam quietos, estava bom para o inimigo, né, atuar, quando o crente fica quieto, tá bom, eu vou só na igreja. Não, para que jejuar? Para quê? Eu estou bem. Ler a Bíblia? Para quê? Tem um pastor para falar lá? Para quê? Está tudo bem. 20 anos, está tudo bem. Quando o povo tirou do coração a idolatria e congregou e foi jejuar, o diabo falou lá. Opa, olha, vocês estão perdendo, eu estou perdendo, vocês vão fazer eu perder? Porque quem não adora a Deus, adora quem? O diabo. E aí, o que aconteceu, irmãos? Filisteus falaram, agora nós vamos pegar eles no pulo, eles estão com fome, estão em jejum o dia inteiro, porque o jejum deles é de um dia para outro. Eles não jejum nosso, não. Esse jejum é demorado mesmo. Eles estão fracos. Como é que eles vão correr? Eles não têm arma. Vamos lá, olha o que aconteceu. E ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Eles estavam vindo. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós. Olha, eles sabiam que adorava a outros deuses, mas quem podia ouvir era Deus. Eles sabiam. Não cesse de orar a Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então, tomou Samuel um cordeiro de mama, e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Irmãos, na época, era assim que se fazia. Tinha que fazer o sacrifício do cordeiro. Jesus é o nosso cordeiro. Ele, como cordeiro mudo, ele não abriu a boca. Irmãos, ele sofreu muito. As chicotadas que ele levou, tinha osso na ponta amarrado e chumbo. De ponta, quando batia, puxava, rasgava a carne. Jesus era um homem magro, ele andava muito. Ele não era um homem gordo, ele jejuava muito, ele orava muito de madrugada. Rasgava de mostrar os músculos e o osso. Além de tudo, Jesus ainda foi dependurado na cruz e tudo, as juntas saem do lugar, porque a gravidade da terra é de puxar para baixo aquilo que está suspenso. E ele foi pregado somente as mãos, não o corpo todo. Então o corpo desce e desconjunta. Jesus é o nosso cordeiro, ele morreu por nós, e nós devemos clamar por ele sempre. E aqui o povo de Israel pediu para que clamasse ao Senhor, Samuel clamasse, e Samuel sacrificou esse cordeiro, e o Senhor lhes deu ouvidos. Irmãos, se eles tivessem no coração essas idolatrias, vocês estão pensando que Deus ia dar ouvidos? Uai, Deus não é Deus de brincadeira, né? Não, ele não mistura não, ele é santo, ele não ia dar ouvido. O povo de Israel ia perder na guerra. E aqui, sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E aí o que aconteceu? Quem leu? Que não sejam os professores. O que aconteceu, irmãos? Só trovão, irmã? Só trovão? A Bíblia diz que Deus trovejou. Lá nos Salmos, a Bíblia diz que a voz do Senhor troveja. A voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. O cedro é madeira forte. Se a voz dele é um trovão e quebra, e ele abala a terra, ele veio e manifestou com a voz dele de trovão. E o povo os filisteus entraram num pânico, num desespero. Israel não teve medo, porque eles pediram que Samuel clamasse ao Senhor. Irmãos, aqui que está um negócio, a diferença, eram dois povos. Israel servia ao Senhor, os filisteus adoravam outros deuses. Eles, quando pegaram a arca, antes de pegar a arca, eles falaram, olha, vamos ser fortes contra o povo de Israel, porque lá no Egito, Deus fez coisas tremendas lá. E eles sabiam que esse Deus fazia coisa tremenda, e mesmo assim eles ainda iam cutucar o povo de Israel. Quando o povo estava fraco, sem Deus, é fácil de lidar. Mas um povo forte, que tira a idolatria do coração e clama ao Senhor e vai para a oração e jejum, o inimigo tem que correr. E os filisteus, eles ficaram em pavor, irmãos, em pavor tremendo. E a Bíblia diz aqui, e sucedeu
E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e deu terror de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car, até abaixo da terra deles. O povo de Israel estava em jejum, estava fraco, mas eles correram atrás. Irmãos, Deus deu tanta força para o povo de Israel, que eles saíram correndo atrás desse povo, até entrar no território deles, e destruindo esse tanto de filisteus. E os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e pôs em Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos cantar? Aqui é forte, irmãos. Aqui é forte. Vamos cantar, Brian? O que é Ebenezer para você, irmão? O que é Ebenezer para você, irmãos? O que é Ebenezer para você? Você conhece essa música? Põe a letra para nós, por favor, Brian. Aleluia. Santo. Santo é o Senhor. Aleluia. Jesus, o Senhor é maravilhoso. Aleluia, Jesus. Ele desceu das regiões celestiais por minha culpa e assentou-se em um banco de réus pelos pecados meus. Ele chorou muitas vezes aqui neste vale de lágrimas, porque via no rosto de muitos a indiferença. Chorou sangue no horto por mim, deixou marcas de sangue no Gólgota e subiu ao madeiro onde foi crucificado. Dou glória a Deus, pois remido já sou com meu Cristo. Sou já herdeiro da vida que Ele ganhou. Vitorioso um dia, sobre a morte com Ele serei. Em corpo incorruptível me transformarei. Aleluia, Jesus é bom. Ele trocou de lugar conosco. Ele chorou ali no Gólgota, no horto por nós, e se entregou no Gólgota por nós. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Entre ricos ele foi sepultado por minha culpa, e uma pedra de grande tamanho o sepulcro fechou. Bem guardado ficou o corpo santo do meu mestre amado, e era o início do terceiro dia, quando varões do céu removeram uma pedra tamanha, e o meu Cristo ressurgiu vitorioso, e é por isso que minha alma canta, aleluia. Dou glória a Deus, pois remido já sou com meu Cristo.
sou já herdeiro da vida que Ele ganhou. Vitorioso um dia, sobre a morte eu vencerei. Em corpo incorruptível me transformarei. Aleluia, aleluia. Irmãos, Jesus, Ele fez isso para ti, Jesus. Ebenezer. O que é Ebenezer? Como? Vamos falar todo mundo? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Bom, eu gostaria de agora perguntar para vocês, e eu quero que vocês falem e eu vou responder daqui. Vocês vão falando e eu vou falar aqui no microfone. O segundo slide, por favor. Quem é Deus para você? Pode falar. O maior amor que já conheceu. Quem é Deus para você? Por favor. Deus é tudo. Deus é único. Deus é bondade. Quem é Deus para você? Tudo. Deus é o que para você? Salvador. Quem que é Deus para você? Deus. Tem alguns atributos. Deus é auxílio. Deus é ajuda quando nós precisamos. Ele é socorro bem presente na angústia. Deus é amor para aqueles que estão clamando por amor. Deus é infinito. Alfa, ômega, princípio e fim. Ele é soberano. Deus é majestade. Ele é rei para sempre. Ele é misericordioso. Ele é verdade. Ele é bondade. Deus é o caminho para quem está caminhando e procurando o caminho verdadeiro. Ele é paz. Ele é alegria. Ele é tudo que o ser humano precisa. E Ele é do tamanho. Nós temos algo dentro de nós que cabe somente Deus. Em nosso coração. Mesmo que Ele é um Deus tão grande, como tem um corinho aí infantil, né? Tão alto, tão grande, tão profundo, é maior que todo mundo, mas é pequeno. Cabe lá dentro do coração de quem recebe o Senhor. Esse é Deus. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Samuel teve que pegar uma pedra. Ah, mas idolatria? Não, meus irmãos. Era uma lembrança. Aonde eles passassem no decorrer do tempo, ia lembrar daquela vitória. E que ali o Senhor os ajudou. Até aqui nos ajudou o Senhor. Irmãos, precisamos lembrar que nós temos um Deus poderoso e grande. Que a gente não precisa queixar os problemas para colegas, para os parentes. Devemos recorrer a esse Deus. Olha esse slide. Será que eu correspondo a tudo aquilo que Deus é? Nós falamos quem é Deus, mas será que Ele é realmente para nós isso tudo? Será? Será que nós ainda temos dúvida em nossos corações? Será que precisamos nos converter ao Senhor? Sim, todos os dias. Mas relembrar que quem nos sustenta é o Senhor, porque esse fôlego de vida se faltar, acabou. Quem é Deus para nós? E Ele, será que corresponde tudo aquilo que Ele é em nossos corações? Será? Será que eu estou acessível a tudo que Deus é? Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu estou acessível a tudo que Deus é? Esse poder tão grande? Eu aprendi aqui, irmãos, vindo de berço evangélico, que a gente tem autoridade no nome de Jesus. Eu até então, eu passando por dificuldades, clamando ajuda onde eu estava. E o pastor Sandro, com a pastora André, foi me visitar e falou: irmã, você é crente? Você lê a Bíblia? Eu leio. Muitos anos eu leio a Bíblia toda. Irmã, e cadê a autoridade do nome de Jesus? Não, mãe.
Irmã, eu falei, Jesus falou para os discípulos, eu vos dou autoridade e poder. Irmã, você é o quê? Eu falei, pronto, aprendi ali. Irmãos, cadê a minha visão espiritual? Eu estava cega espiritual. E será que nós estamos assim, sempre? Cega espiritual? Quem é Deus para nós, irmãos? Vamos utilizar. Mas é congregando, é buscando, não é de qualquer forma, é tirar do coração a idolatria. E eu estou pronto para Deus fazer a vontade dEle em mim? Para que o nome dEle seja glorificado? Será? Então, assim, às vezes, meus irmãos, a gente não presta atenção e na igreja a gente está usando o celular, que a gente vê muitos irmãos ainda usando, mesmo que chamada atenção na reunião, conversando, fazendo coisas longe, e a pregação aqui, a palavra aqui, para curar o nosso coração. Então, irmãos, nós estamos usando isso como idolatria também, impedimento. Estamos impedindo o Senhor agir. E aqui, Ebenezer disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os seus termos Israel arrebatou da mão dos filisteus. E houve paz entre Israel e entre os amorreus. Irmãos, veja bem, eles tiraram os ídolos do coração, clamaram ao Senhor, ganharam a guerra, e o Senhor os abençoou ainda. Prosperou, entregando aquilo que antes eram deles, as cidades. As cidades que eles pegavam, geralmente, o inimigo, era a cidade que mais dava lucro. É claro, eles não iam querer uma coisa ruim, né? Na guerra. Então, irmãos, eles eram até abençoados. Vale a pena, irmãos, adorar o Senhor. Vale a pena abrir mão das coisas que não agradam ao Senhor. E Samuel julgou Israel todos os dias da sua vida. Ia de ano em ano e rodeava a Betel, a Gilgal, a Mispa, e julgava Israel em todos aqueles lugares. Porém, voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa. E ali julgava Israel e edificou ali um altar ao Senhor. Para que Deus seja glorificado, o que é necessário na minha vida? Na sua vida? Deus é Deus. E Ele sempre é glorificado no céu. A Bíblia fala que até o universo glorifica o Senhor. Ele sabe o nome das estrelas e elas respondem ao chamado de Deus. Irmãos, nós somos imagem e semelhança de Deus. Irmão Lucas, e nós, irmãos, precisamos voltar ao Senhor a cada dia, todo dia, irmãos. Todo dia, porque essa carne aqui, ela tem a tendência porque é a luta da carne e o espírito, né? O tempo todo. E nós precisamos voltar ao Senhor todos os dias, irmão Lucas. Irmã Dorcas, o que eu gosto muito da escola bíblica é assim, o aprendizado, né? Porque a gente volta um pouquinho atrás, a nação de Israel, a mesma nação de Israel, os mesmos filisteus, agora a nação de Israel mais fraca, em jejum, menos homens, porque já tinha morrido muitos homens, 30 mil, se eu não me engano, só na segunda vez, né, que os filisteus foi contra eles. O sacerdote em pecado levou a arca que simbolizava a presença de Deus, porém em pecado ela não resolveu nada, foi piorar a situação. E agora aqui, o povo de Israel mais fraco, tendo uma vitória sobre os filisteus que estariam mais fortes, porque já tinha mais de 20 anos que eles estavam prosperando diante de Israel. Então ele tinha mais força, um povo mais fraco, e mesmo assim a vitória veio, porque a presença de Deus é que faz a diferença numa guerra, em qualquer situação da vida da pessoa, né? É isso mesmo, irmão. Às vezes a gente fala assim, mas vou na igreja não, ninguém me vê, estou fraco, né? Igual aquela galinha Angola, né? Estou fraco. Mas, irmãos, é aqui que a gente fortalece, é aqui que o Senhor vai falar conosco. É aqui que, às vezes, você fala, ninguém ora por mim. Chega no obreiro, fala. Eu cheguei hoje na Maria Marcelina. Maria Marcelina, ora por mim. Ora por mim. Eu tive uma semana 3 semanas muito puxadas. Ora aqui por mim. Então, assim, sempre eu peço oração, né? Irmãs, irmã Cirlei, ora por mim, irmã Cirlei, ora aqui comigo.
Irmãos, precisamos estar assim. Nós somos frágeis, nós precisamos de orar uns pelos outros. A Bíblia ensina a ser assim. E para que Deus seja glorificado, é necessário conversão verdadeira. Irmãos, só para finalizar mesmo, conversão verdadeira, eu estive preparando essa palavra, e eu confesso para vocês que foi domingo passado. Eu saí daqui, estava muito calor, e tirei um tempo de palavra antes de voltar. Irmãos, eu me derramei diante do Senhor. Eu preciso me converter ao Senhor. Eu preciso retornar ao Senhor. Todos os dias. Todos os dias. Ele é santo. E nós precisamos do Senhor. É necessário conversão verdadeira, irmãos. Não é só de atitude. Não é de aparência, aliás. Às vezes a gente vem com a roupa bonitinha, né? Mas lá dentro do coração, o que a gente fez? O que a gente tem feito? Irmãos, que possamos converter, tirar a fofoca, a maledicência do nosso coração. Músicas que não agradam ao Senhor. Quantas pessoas eu coloquei no meu coração há alguns anos a não ouvir música mundana. Eu cantava em casamento e muitas pessoas me contratavam para cantar e eu falava, só canto música evangélica. Não, mas nós queremos assim. Não, eu não canto. Eu coloquei no coração. Então devemos tirar coisas. E quantas pessoas que são crentes estão lá na pornografia? Porque, irmãos, o celular é muito fácil na mão. Quantas pessoas estão com namoro impuro? Quantas pessoas estão em casa maltratando uns aos outros? Filhos maltratando mãe, pai, pais fazendo isso com os filhos. No trabalho, não dá exemplo, né? Então nós precisamos converter para glorificar o Senhor em nossas vidas. É necessário retornar com compromisso. A Bíblia diz que um remendo novo não dá certo numa roupa velha. Não é assim, eu vou ficar com um pecadinho aqui e Deus ali. Não combina, não dá certo, irmãos. Então é isso. É necessária a prática de atos piedosos, mudar a maneira rude, obedecer às sãs doutrinas, portar bem na casa de Deus e em outros lugares. O salmista diz, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Ter nos lábios cânticos de louvores, irmãos. A Bíblia fala sempre para a gente cantar hinos de louvores. E é necessário clamar constantemente a Deus, como diz Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei, te farei coisas grandes e firmes que não sabes. Devemos, irmãos, vamos clamar ao Senhor. Eu que vivo sempre na estrada, dirigindo, quando eu posso, eu estou sempre ouvindo hinos, mas orando ao Senhor. Irmãos, não sou santa, sou pecadora, careço da graça do Senhor. E eu conclamo os irmãos, oremos, irmãos, busquemos ao Senhor. Lá na Europa, irmãos, as igrejas estão acabando. No Brasil, as escolas dominicais têm diminuído demais. Irmãos, estamos nos últimos dias. Oremos ao Senhor, busquemos ao Senhor a cada dia. Deus abençoe vocês. Espero muito que o Espírito Santo de Deus falou no coração de cada um. Amém? Passando para o pastor a palavra. Irmãos, graças a Deus. Mas Lourdes, nós temos quantos presentes aí? Vamos ouvir nossa presença, passar nossos avisos e irmos aos nossos lares, né? Abençoados, com certeza, pela palavra de Deus. Como é que está aí, Lourdes? Hoje o total é 131, domingo passado 135. Levamos de 4, foi. Certo. Caiu 4, mas está bom. Não é os que Deus queria que viesse. É os que quis fazer a vontade de Deus. Essa ordem, ela é inversa. É os que quis fazer a vontade de Deus, vir na casa dele aprender.
Você aprendeu que ídolo não é só pôr uma imagem lá, tá certo? Mulher, filho, trabalho, dinheiro. Na minha Bíblia, ô Breno, essa parte que Paulo falou assim, e a avareza que é a idolatria, eu escrevi uma frase assim, a Virgem Maria de muitos crentes, é a Virgem Maria. Primeiro, minhas responsabilidades com o meu trabalho, depois com Deus. É inverso. Primeiro, minha responsabilidade com Deus. Depois, com o meu trabalho. Eu sei que vai ter um dia que você vai ter que viajar, vai ter que fazer uma reunião, principalmente quem mexe com negócio, né? Mas posso falar para vocês. Cleuber eu vou falar o nome, vou pedir ele a permissão para falar o nome. Ele me contou, há alguns 15 anos atrás, né? Ele detém várias empresas multinacionais na mão dele que ele tem negócio. Ele me contou, não me contou, não. Ele falou, não pastor, não passa de um dever. Tinha uma reunião na igreja, para tratar de assuntos da igreja, ele estava no Rio de Janeiro, reunido com vários clientes dele, que nem do Brasil que ele fornece para outros países, inclusive para os Estados Unidos, né? Exporta. Aí, terminou a reunião, ele tinha a reunião no outro dia, cedo, ele pegou a sua caminhonete, o táxi foi para o aeroporto, do aeroporto ele pegou o avião, desceu em Goiânia, veio para a reunião, reuniu, saiu da reunião, pegou o carro, foi para Goiânia, o seu carro, pegou o avião, Rio de Janeiro, no outro dia na reunião. Gostou? Também está com o chapéu debaixo do braço pedindo esmola. Tá, pensa no homem que está apertado. Ele me contou. Culto das 7 horas da manhã, eu fui pregar na igreja dele, irmão Paulo estava. A igreja deveria ter uns 5 mil membros, né, irmão Paulo? Eram umas 15 pessoas, a congregaçãozinha que ele tomava conta. Era vermelhão, né? Lá, 30 anos atrás. Tinha um lugarzinho ali mais claro. Eu mais ele conversando, ele fez assim, ô pastor, esse lugarzinho aqui, ó, é o lugarzinho que eu ajoelho para orar. Você está notando que ele está ficando mais claro? Ele fez assim, pensando que eu gosto de vir aqui e orar. Eu escapou um tempinho no meu serviço, eu dou um pulinho aqui e oro. Eu pude perceber, não estava batendo no peito, não. Ele é uma das pessoas mais humildes que eu conheço. Até porque um homem com poderio econômico na mão daquele tamanho, se ele não for humilde, Deus não dá para ele não. Perigoso. Vocês sabem que é perigoso, o dinheiro dá um falso poder. Ele falou aí, está ficando mais claro. Às vezes eu vou almoçar, eu passo aqui e oro. Eu volto, eu falo, não, vou passar lá e oro um pouquinho. Ele fez assim, no culto eu chego adiantado um pouco, ajoelho aqui e oro. Aí saiu do Rio de Janeiro, e nós das nossas casas? É um bom testemunho. Falei, chefe, permanece. Hoje eu nem sei como se esses compromissos estão tão firmes, mas ele é bem seguro. Bem seguro do que ele quer. Muito seguro. Eu conheci um outro Geraldo. Pense, o pastor dele teve um problema. Lutando pela igreja, gerou um problema financeiro, Sônia. Um problema grande, com o dinheiro da igreja, mas tentando investir para ganhar dinheiro. Aí ele me ligou, fez assim, pastor, eu queria trocar uma ideia com você. Irmãos, respeito ao pastor bateu ali e parou. Bateu e parou, respeito. Você acredita
que ele tinha uma conta de 480 mil, agora voltei a falar do Cleuber, 480 mil reais. O devedor teve um problema financeiro e fez assim: eu queria bater um papo com você sobre aquela conversa. Ele fez assim, lá no gabinete do pastor Nilton. Aí me ligou, falou: vamos lá. No telefone ele fez assim: pastor, é questão financeira, viu? Pesa 480 mil reais, que hoje seriam uns 2 milhões mais ou menos, né? Ele fez assim: o que o senhor falar, eu vou fazer. Eu fiz assim: não faz isso não, você não fala isso não. E se o irmão está quebrado? E se na hora que chegar lá eu falar assim: perdoa o irmão? Ele fez assim: pastor, o senhor não está entendendo o que eu estou falando? Acho que o senhor não entendeu o que eu falei. Se o senhor falar perdoa, irmão, eu vou entregar o cheque para o irmão, nós vamos abraçar, vamos orar, vamos pedir a Deus, para Deus abençoar o irmão. Uai, estou falando para o senhor, pastor, o senhor é o homem de Deus, uai. Eu ainda brinquei, eu lembro como fosse agora, fiz assim: chefe, fazer juízo no dinheiro dos outros é a coisa mais fácil que existe. Ele fez assim: estou falando para o senhor. Entrou no gabinete aqui, ele fez assim para o irmão, falou: ô irmão, eu falei para o pastor Nilton que se ele falar para perdoar a conta do irmão, eu estou aqui para perdoar, viu? Ele vai falar. Eu falei: irmão, você acha que você dá conta de pagar? Ele falou: não, eu dou, pastor. No momento eu não dou, mas eu sou um homem que ganha dinheiro, é porque deu errado. O senhor pode ficar sossegado, eu dou conta de pagar. Ele dá conta de pagar? Uai, o senhor é que sabe. Se ele dá conta de pagar, vê o jeito aí. Está com o chapéu debaixo do braço, pedindo esmola. Irmãos, nós precisamos, tem testemunho, tem que mexer com a gente também, né, Kiko? Ou não? Na reunião o Kiko não apanhou, ele achou o máximo a reunião. Ele falou: reunião boa, eu não apanhei, né? Gente, fica de pé, né? Graças a Deus, estamos estudando a Bíblia, isso é maravilhoso, né? Quero agradecer o nosso irmão lá, ó. Cadê? Lá, ó. Irmão, Deus abençoa sua presença, tá bom? Seja bem-vindo, vem novamente, tá bom? Estou vendo sempre vindo, né? Aparece, de quando em quando aparece, mas vai firmando que Jesus está com você, amém? Então tá, graças a Deus, né? Irmãos, dia 21, ouça, 21, vou pôr lá no grupo, toda a liderança aqui. A nossa taça dia 21 vai estar aqui, vai estar com óleo já, nós não vamos separar o altar. No primeiro dia antes da campanha, não vem por pedido de oração aqui. No primeiro dia da campanha, as pessoas vão trazer o pedido pela família, colocar dentro do óleo que vai estar aqui. Dia 21, toda a liderança, nós vamos orar. Como está na internet, amanhã você pode achar alguém que fala assim: é louco, isso não está na Bíblia. Fazer só uma perguntinha: tem só um texto na Bíblia que alguém mandou um lenço e curou? Antes de Paulo? Tem? E o avental? Tem lá na lei ou nos evangelhos, qualquer lugar? Não. A Bíblia julga a intenção. Naquilo que não é pecado, deixa o povo ir em frente na fé. No que é pecado, volta atrás e pega o caminho direito. Dia 21, numa segunda-feira, nossa taça vai estar aqui. Nós vamos organizar a ordem da campanha. Para que vai ser a campanha? Família. Quais as perguntas na rádio, na orientação espiritual, que começa e que termina? Família, porque está sendo o alvo, está sendo atacado. Nós precisamos acordar para as nossas famílias, pedir a Deus. Meus envelopes aqui, ó, aqui, está aqui.
Meus sobrinhos estão aqui, filho do meu irmão que faleceu, do Talico. Rebelou